versículo 25 até o versículo 26. Aleluia. Atos 16, versículo 25 até o versículo 26. Santo e exaltado é o teu nome, Jesus, nessa tarde. Tu és digno de honra, Pai. Aleluia. Aleluia. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor, Jesus. Oh, Deus de poder, fala conosco essa tarde, ó Pai, no nome santo de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Atos 16, versículo 25. Aleluia. Vamos aguardar para lermos todos juntos. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor já está neste lugar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Senhor, agora está entrando, ó Deus, o momento da palavra. Senhor, peço a Ti, ó Pai, de todo o meu coração. Fala comigo, Jesus. Fala com a Tua igreja, Senhor. Me usa, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Usa, ó Deus, as palavras da qual sairão da minha boca. Que não saia, ó Deus, nada de mim, mas tudo aquilo que vem do Teu Espírito Santo revelado à Tua igreja. Pai querido, Pai Santo, não nos deixe sair da mesma forma que entramos, mas que possamos sair cheios da Tua presença, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, nesta tarde, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém, aleluia. Os irmãos podem se aceitar. Irmãos, uma palavra bastante conhecida sobre Paulo e Silas ali na prisão. Sabemos que Paulo, ele foi ali um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que antes dele levar a palavra, ali ele era um doutor da lei, ali ele era um perseguidor dos cristãos, antes conhecido como Saulo. A palavra vai nos dizer que ali, quando ele estava a caminho de Damasco, ali para perseguir os cristãos, para matar o povo que servia a Cristo, ali por aquele caminho ele tem um encontro com Jesus. E a palavra vai nos dizer ali que Paulo, ao ver aquela grande luz ali e ouvindo a voz do Senhor, ele cai no chão. E ali naquele mesmo momento, Paulo, ele fica cego. E a palavra vai nos dizer que quando ele pergunta quem é, Senhor, o Senhor vai dizer ali a Paulo: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, meus irmãos, a palavra vai nos dizer que quando aqueles que nos perseguem, eles não estão perseguindo a nós, mas eles estão perseguindo a Cristo, aleluia. E aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, depois que ele já é conhecido, aleluia, como Paulo, ele vai nos dizer que nós vamos sofrer muitas aflições. Paulo é um grande exemplo de cristão aqui, que doou a sua vida para levar o Evangelho, aleluia. E sabemos que levar o Evangelho não é fácil, tem perseguição, tem dor, tem luta, aleluia, não é mil maravilhas, porque o Senhor ele vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tereis de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. E dando continuidade, irmãos, ali a palavra vai dizer que quando ele fica cego, o Senhor vai mandar ali que Ananias ore por ele. Mas ali Ananias vai falar: Senhor, mas Saulo, aquele homem que persegue os cristãos, Senhor, aquele homem ele é bastante temido, ele persegue o seu povo, e o Senhor somente dá ordem: vai, ore por ele, porque eu lhe escolhi, aleluia. E assim é na minha vida, na sua vida. Não importa o que você foi no passado, não importa o que eu fiz, o Senhor ele nem se lembra, mas nós somos escolhidos do Senhor para levar o Evangelho, nós somos escolhidos do Senhor para fazer a diferença, para que a luz do Senhor venha ser transmitida através da minha e da sua vida. Então nós não devemos temer ao homem e nem temer o que o homem vai pensar do meu,
Paulo passou ali por muitos lugares, agora com vestido, levando a palavra do Senhor. Aleluia. Ele vai até uma cidade chamada Filipos, e ali a palavra vai dizer que quando ele conhece ali a Lídia, aleluia, que era uma mulher de oração, e que a casa dela ali era como se fosse um templo de oração, a palavra vai dizer que certa vez ele foi caminhando ali para aquela casa de oração, mas vai passando uma menina com espíritos enganadores e fica falando para eles: eis aí, homem de Deus, esses daí vão levando a palavra de Cristo. Só que Paulo, por ter o dom de discernimento espiritual, ele vê que ali aquela menina era possessa por um espírito, que era um espírito enganador. E hoje, meus irmãos, é o que nós mais vemos, é pessoas sendo usadas pelo inimigo, mas muitas das vezes não temos o discernimento de saber que não é o Senhor, e muitos estão sendo enganados. Aleluia. Não basta muitas das vezes falar: você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, mas por dentro tem essa serpente dessa menina, aleluia, um espírito enganador. Mas a palavra do Senhor diz que, aleluia, de uma fonte não pode surgir, aleluia, duas águas. Então o cristão, ele é conhecido ali pelos seus frutos, não é pelo que ele fala, mas é pelo fruto, aleluia, que sai dele. E aí, meus irmãos, Paulo, sem temer, ele vai repreender aquela menina, já muito esgotado, de toda vez aquela menina ficar ali profetizando, ele vai falar: em nome do Senhor Jesus, espírito enganador, sai dela. E imediatamente aquele espírito enganador saiu daquela menina. Então, meus irmãos, por muitas das vezes nós tememos, aleluia, o que o homem vai pensar, mas nós devemos, assim como Paulo, ser valentes e repreender o espírito de engano, porque muitas das vezes o espírito de engano, ele está atuando até nos púlpitos do Senhor, aleluia, até se veste como crente, até fala como crente, mas não é crente, aleluia. Mas o Espírito Santo tem contemplado tudo que acontece na igreja dele, no mundo todo. O Senhor, ele tem contemplado, ele sabe quem serve e quem não serve, mas a palavra do Senhor também vai dizer que o joio, ele vai crescer junto com o trigo, e naquele grande dia o Senhor fará, aleluia, separação. Mas tanto eu quanto você, que somos servos fiéis do Senhor, nós temos que ser valentes e combater o mal. Nós temos que ser valentes porque o Senhor quer me usar e quer te usar para quebrar, aleluia, púlpitos de Satanás. O Senhor quer me usar porque aquela menina, ela era usada ali para ganhar lucro para aquela cidade. E hoje, meus irmãos, quantos não pregam por dinheiro, quantos não entregam profecias da carne por dinheiro, aleluia. Mas nós não devemos fechar nossa boca e simplesmente ver e deixar, mas nós temos que revelar a verdadeira palavra do Senhor, porque a palavra vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Meus irmãos, essa semana uma irmã me ligou, perguntou se eu podia ministrar na igreja dela, e eu falei: irmã, domingo não tem como, porque eu tenho um compromisso na minha igreja, mas se a senhora quiser na quarta-feira eu vou. Ela falou assim: não, minha pastora só gosta que vai irmão pregador no dia de domingo, porque a igreja está cheia. Eu falei: minha irmã, eu não me incomodo com isso. Aonde tiver dois ou mais reunidos ali na presença do Senhor, eu vou ministrar a palavra dela. Mas ali aquela irmã virou para mim, e o Senhor já estava ministrando no meu coração, e falava: não, mas a minha pastora, ela não gosta porque a igreja é vazia ali. Eu já pude ver porque aquela mulher queria, porque aquela igreja queria, era é pessoas que vão lá para dizer que Deus vai te dar uma casa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, quando na verdade é necessário uma pessoa ir lá, um profeta, e falar: irmão, você tem que se libertar, irmão, você está na prostituição, irmão, sai do adultério, irmão, se conserta, aleluia. Mas não, são igrejas que não querem mais ouvir a verdade, são pessoas que não querem mais ouvir a palavra verdadeira do Senhor, só querem viver de movimento, só querem viver de Yahweh, aleluia. E eu falei pro Senhor: Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu falei para ele: irmã, não sou desses pregadores não, irmã, leva a palavra do Senhor com humildade, aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que ser como Paulo, imediatamente repreender o espírito do engano, imediatamente repreender o espírito de Satanás. E ali, meus irmãos,